Os brasileiros não saberão quais serão as reais propostas de Lula em eventual vitória nas eleições. Isso ocorrerá porque a campanha do petista deve apresentar a versão final do programa de governo só após o pleito. Entre os motivos alegados está a falta de uma proposta que atraia e abra negociações com os partidos de centro e para evitar dar munições ao presidente Jair Bolsonaro e aos cidadãos em relação ao apoio de pautas de costumes, como aborto, por exemplo. O documento com as diretrizes gerais de seu governo seria apresentado hoje. No entanto, integrantes da campanha petista entenderam que apresentar o programa de governo não seria positivo para Lula. Zé. Isso aí já é salto alto e já uma consequência aí de acreditar nessas pesquisas que estão elegendo e derrotando candidatos durante o processo, não no final do processo. O programa de um candidato, o programa de campanha, ele é tão importante que ele é exigido legalmente. Para se ter o registro da candidatura, é preciso apresentar o programa de governo, que é o objetivo da candidatura. Ninguém se candidata por ele mesmo, se candidata em nome de um grupo de pessoas que pensa igual, se candidata em nome de umas propostas que devem passar pelo voto. O programa do PT, do candidato Lula, né, que foi registrado no TSE, é tão, vamos dizer, vazio, tão esvaziado, que houve a necessidade e a cobrança de se apresentar um programa detalhado. Ele tem que explicar alguns pontos que geram a eleição ou não, né? E ele está fugindo disso. É um método de política antiga de ficar ali muito água com açúcar, nem de um lado, nem de outro. E é isso que ele está tentando fazer. Acredita em mim, bate no peito, vote em mim. Depois a gente vê aí o que eu vou fazer no governo e o meu programa de governo. Você, Schelp? Pois é, o PT fez aí um projeto de 21 páginas, que foi o que foi apresentado ao TSE, que é basicamente um rascunho, né? Não tem detalhamento de nenhuma proposta e é um arrazoado, basicamente dizendo que o PT ou um novo governo Lula será a mesma coisa, uma repetição daquilo que foi feito nos seus 2 primeiros mandatos, né? Lá entre 2002 e 2010. Então, o que se esperava, e havia essa promessa, era de que eles fizessem um documento com o dobro de páginas, né, detalhando as propostas e dizendo coisas importantes, por exemplo, de onde se vai tirar o dinheiro para cumprir determinadas promessas que estão no projeto inicial. E, claro, eles também evitam com isso, ao não divulgar esse documento que havia sido prometido, evitam assumir compromissos que poderiam afastar tanto a militância mais radical, né, no caso de propostas que sejam mais moderadas, por exemplo, hipoteticamente, né, já que não se sabe, mas hipoteticamente, uma política mais ortodoxa na economia. Quanto a centro-direita, centro-esquerda, que eles estão procurando atrair para um apoio já no primeiro turno. A gente pode dar um exemplo aqui dessa ambiguidade, né, essa coisa de ficar evitando dizer o que você realmente pretende fazer, por exemplo, em economia. Essa semana, o Henrique Meirelles esteve lá num evento com o ex-presidente Lula, manifestando apoio à candidatura dele. Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central, que foi ministro, e o Henrique Meirelles, que tem o respeito do mercado, né, do mercado financeiro e também de empresários. E o Lula já vem dizendo já há algumas semanas, né, que ele é contra o teto de gastos, que vai acabar com o teto de gastos. E o Henrique Meirelles saiu daquela reunião, foi para um encontro com investidores, dizendo que, na verdade, não é bem assim, que o Lula teria dito para ele algo diferente, que seria um teto de gasto flexibilizado, algumas mudanças, mas que não seria simplesmente o fim do teto de gastos. Quer dizer, essa ambiguidade que na verdade, alimentada justamente para conseguir angariar apoio de vários lados, né, mas que não ajudam em nada o eleitor a formar sua opinião sobre os candidatos. Diga, Ana. Vitor, o Lula não apresenta a versão final do plano de governo, mas o brasileiro já sabe, né? Porque o Lula já disse em várias entrevistas, eu anotei algumas aqui, os meus colegas depois eles acrescentam mais, mas revogar a reforma da Previdência, revogar a reforma tributária,
O próprio teto dos gastos, ele está arrumando, botando uma roupinha bonitinha na palavra revogação, mas ele quer revogar o teto dos gastos, sim. Regulação da mídia, da imprensa, esse povo chato falando demais. É a síndrome Marilena Chauí, eu tenho ódio da classe média, e agora uma classe média que resolveu falar de política. Meu Deus do céu, que nojo, né? Aborto como política de saúde pública, ele também já falou isso. Banqueiros se entupindo de dinheiro, como nós sabemos muito bem, que a época que os banqueiros mais fizeram, mais se endinheiraram, né, se podemos falar assim, foi dentro das administrações aí petistas. Criação de novos ministérios, ele disse agora numa recente entrevista que ele vai recriar novos ministérios, inclusive esse ministério, o antigo e famigerado Ministério da Cultura, que abre as torneirinhas de dinheiro público para que os artistas continuem fazendo o Lzinho de Lula para ele. Menos liberdade para o cidadão, menos liberdade social, menos liberdade econômica, menos liberdade intelectual. Quem é você de saber o que você quer para você, né? Não, deixa, fica calmo, que o Estado decide para você, já que o Lula disse que bom, né, que o universo aí criou a pandemia, criou o coronavírus para mostrar para você, cidadão, que a solução dos seus problemas só está no Estado. Pois vocês pesquisem aí nas ferramentas de busca uma outra pessoa que disse isso na história. E, Vitor, para finalizar, seria interessante se nós tivéssemos também no Brasil, assim como é tradição aqui nos Estados Unidos, um debate entre os vices, né? Os vices poderiam aí mostrar algumas plataformas de seus candidatos aí na chapa, já que Geraldo Alckmin, e sempre vou repetir aqui, ele que se diz católico cristão e, no entanto, continua muito calado num silêncio ensurdecedor sobre esse apoio público do PT em relação ao aborto no Brasil. Gusto. Ana, lembra que eu falei do Geraldo Alckmin ter incorporado aquela entidade que baixava no terreiro em Taquaritinga para falar trabalhadores do Brasil? Ele ainda está ocupado com isso, ele está treinando para parecer o Getúlio Vargas. Agora, quanto ao Lula, rapidinho, eu ouvi ele dizendo assim, numa conversa qualquer, ele disse, olha, eu sou a garantia. É só olhar para o que eu fiz, é só examinar a minha maneira de governar, que vocês vão saber qual é o meu programa. Baseado nisso, eu examinei o passado dele, a maneira dele se comportar e concluí que ele devia voltar para a cadeia, né? Você, Fiuza, temos 3 minutos. É muito difícil saber o que quer o Lula, porque ele é um outsider, né? Ele está chegando agora, e cheio de ideias, né? E louco para poder implementar essas ideias. Então é difícil saber. Agora, a gente olha, né, as intenções, a plataforma de candidato, de político, pelo que ele já fez e com quem ele andou, né? Então vamos supor, né, que isso não aconteceu, mas se o Lula tivesse mandado no Brasil por quase 1 década e meia, se o Lula tivesse sido presidente 2 vezes e colocado lá uma preposta depois para seguir, né? Estou imaginando aqui, né? E aí, se ele tivesse regido um esquema de corrupção, nada disso aconteceu, porque ele está chegando agora. O Lula acabou de chegar, né? E está indignado com o que ele está vendo. Mas se ele tivesse regido um esquema de corrupção, se ele tivesse vendido, se ele tivesse entregado parte do Estado brasileiro a um cartel de empreiteiros, se ele tivesse nomeado e protegido diretores corruptos da Petrobras e esses diretores confessassem o seu roubo, devolvessem dinheiro, a gente poderia começar a entender que um candidato assim não poderia estar nem concorrendo. Um candidato assim não poderia ter a simpatia de ninguém que se diz minimamente honesto. Quanto mais esse negócio de paz e amor, Lula é paz e amor, Lula é a saída democrática, né? Isso seria um vexame, isso seria desmoralização
de qualquer um que fizesse isso. Isso tudo é uma hipótese, porque eu volto a dizer, o Lula está chegando agora, né, com boas ideias aí para o Brasil. Então, se ele tivesse, por exemplo, né, voltando à hipótese, se ele tivesse governado, se ele tivesse feito essas coisas que eu fiz uma hipótese extrema, né, só para a gente ver o tipo de coisa que pode acontecer a um candidato. Se ele tivesse, por exemplo, recebido benfeitorias de empreiteiras que se beneficiaram de contratos com a Petrobras, celebrados por diretores que ele nomeou e protegeu, né? Aí a gente olharia para isso, a gente sabe qual é o programa de governo dele, porque exatamente é o currículo. Mas como a gente não sabe nada do Lula, como ele acabou de chegar, nós estamos vendo a imagem, ele está sempre indignado, ele quer muito defender o povo brasileiro, ele quer muito que a ética volte à política, ele quer acabar com o autoritarismo. Então, realmente, a gente vai ficar esperando aqui para ver quando é que ele vai soltar o programa, né, a literatura do programa de governo dele.